Meus amados irmãos, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versos de número 6. Esse é o texto base da nossa exposição. E sobre este texto nós conversaremos pelos próximos 30 a 40 minutos, se assim Deus nos permitir. Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Passo a leitura do texto indicado para ganhar o máximo de tempo possível. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que Deus nos abençoe e que Deus continue falando poderosamente ao nosso coração. Meus amados irmãos, na medida em que eu e você mergulharmos nesse texto, precisamos ter em mente algumas verdades. Verdades estas que devem nos moldar, devem reger nossos pensamentos, devem reger as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos, portanto, devem nos mudar e moldar de dentro para fora, pois somente assim a verdade do Evangelho se fará notória em nós. Qualquer outra proposta de mudança que não seja de dentro para fora, vai se constituir mera formalização religiosa. E tenha em mente isto: Deus olha especificamente para aquilo que está no interior da nossa alma. Ele sabe quando nós estamos sendo meramente religiosos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E na medida em que eu e você adentrarmos esse texto, precisamos ter em mente algumas verdades objetivas, claras, e que devem reger a nossa vida, não somente durante o tempo em que aqui eu e você nos encontrarmos, mas sobretudo, em especial, para além dos marcos delimitadores desse salão de culto. Que verdades são estas? A primeira, a ansiedade é um termo utilizado nas páginas das Sagradas Escrituras para descrever a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. E se tem uma coisa que eu e você não poderemos perder de vista, sobretudo na noite de hoje, é que eu e você não devemos tirar os olhos do cuidado providencial de Deus. Cuidado este que vai se mostrando paulatinamente em nossa vida, nos mais diversos setores da nossa existência. Com honestidade, se eu e você fôssemos fazer uma retrospectiva da nossa vida, do começo até o presente momento, eu e você veríamos a boa mão do Senhor Deus cuidando da nossa vida nos seus mínimos detalhes. Mas também, na medida em que eu e você mergulharmos no texto em questão, precisaremos ter em mente que esta vida frenética dos dias atuais impõe sobre nós grandes desafios. Muitas expectativas não cumpridas, muitas cobranças internas, muito mais internas, impostas sobre nós pelo nosso leviano coração do que externas, mas as externas não podem ser negadas, o mundo está aí e impõe sobre nós grande fardo. E quais são as consequências? Um rastro de destruição sem precedentes. Assistimos cada vez mais o surgimento de pessoas extremamente frágeis, em todos os sentidos, em todas as esferas das suas respectivas existências. A verdade, meus amados irmãos, é que à luz desse texto, para esta vida maluca na qual eu e você estamos inseridos, para este amontoado de cobranças e que impõe sobre nós duros fardos, cobranças excessivas, há uma saída, há uma resposta, há uma solução. Deus. Deus é a resposta para os dilemas, para as preocupações, para as demandas desse tempo que eu e você chamamos tempo presente, o tempo de agora, o tempo de hoje. Mas também, na medida em que eu e você mergulharmos nesse texto, precisaremos ter em mente que, de alguma forma, nós precisamos focar também no fortalecimento da nossa mente
do nosso coração. Lembrando que nas páginas das Sagradas Escrituras, a expressão coração é uma outra expressão para mente. Tem como correlato a palavra mente. E aqui, no campo da nossa mente, nós travamos as nossas maiores batalhas. Aqui, no campo da nossa mente, nós nos deparamos com os nossos piores algozes. Aqui, no campo da nossa mente, nós perdemos as nossas piores batalhas. E se tem uma coisa que eu e você não devemos nos esquivar, e na verdade não poderemos nos esquivar, é que há um meio, por meio do qual nós iremos fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso coração. A saber, vida de oração. Vida de leitura das Sagradas Escrituras. Eu sei que na medida em que eu tocar nestas questões, eu serei tentado a cair no mero moralismo, mas não. Tenha em mente que não há outra forma de nós fortalecermos a nossa mente, fortalecermos o nosso coração, a sede das nossas disposições, se não nos dedicarmos a uma vida de oração, a uma vida de leitura das Sagradas Escrituras. Nunca se esqueça, o nosso coração será sempre, enquanto nós aqui estivermos, desesperadamente ansioso. Disse o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 17, que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. E uma das expressões dessa corrupção latente em nossa alma é justamente a incredulidade, que vai desembocar inevitavelmente em crises de ansiedade. Em outras palavras, em preocupações destemperadas, descontroladas. Eu e você, na medida em que mergulharmos nesse texto, não devemos perder de vista o que fora dito no versículo anterior, mais precisamente no versículo número 5. Afinal de contas, no versículo número 5, eu e você, melhor dizendo, encontramos uma preparação para aquilo que está posto na altura do versículo número 6, base da exposição na noite de hoje. No domingo passado, a partir do versículo número 5, pensamos a seguinte temática: moderação, uma resposta às adversidades do tempo presente. E já na altura do versículo de número 5, vimos que o apóstolo Paulo ensinava acerca da importância do autocontrole, do domínio do nosso eu, do domínio das nossas pulsões, trazendo numa linguagem um pouco mais sofisticada a importância de nós sermos moderados. Algumas lições foram apreendidas naquele domingo. A primeira delas, a moderação como uma resposta às adversidades do tempo presente é uma ordenança. Eu e você temos uma ordem explícita, clara nas páginas das Sagradas Escrituras. Nós precisamos descortinar nas obras das nossas mãos, no trilhar dos nossos passos, na medida em que a nossa vida vai seguindo o seu curso natural, um caráter moderado. E aí a grande pergunta que surge é: como você é reconhecido? Como você é reconhecida? À luz do versículo 5, primeira parte, nós temos uma ordenança clara, objetiva. E essa ordenança clara e objetiva versa sobre a importância de nós termos um caráter moderado. Autocontrole, domínio próprio em todas as esferas, circunferências, em todos os setores da nossa vida. Mas também nós vimos, num segundo momento, que a moderação, como uma resposta às adversidades do tempo presente, é uma virtude que precisa ser vista em nós diante de todos. Versículo número 5, segunda parte. É muito fácil eu e você sermos moderados com quem é moderado conosco. É muito fácil eu e você sermos cordiais, temperantes, cordatos com aqueles que são a mesma coisa para conosco. Agora, todavia, entretanto, contudo, porém, é extremamente desafiador sermos temperantes, moderados, termos autocontrole para com aqueles que não perdem a oportunidade de nos fustigarem, de pisarem no nosso pé, de nos massacrarem, seja com palavras, ações ou reações. E aí vem o apóstolo Paulo, na altura do versículo número 5, dizendo-nos:
a vossa moderação precisa ser conhecida, não somente diante de alguns, mas diante de todos os homens. Mas também vimos uma terceira importante lição. A moderação, como uma resposta às adversidades do tempo presente, é uma consequência do convencimento em nós de que perto está o Senhor. Versículo 5, última parte, terceira parte, portanto. Por que é que eu e você não devemos perder o controle? Por que é que eu e você não devemos alçar voos em direção à prática da justiça pela força do nosso próprio braço? Disse o apóstolo Paulo no finalzinho do versículo 5, porque perto está o Senhor. Deus está perto de todos aqueles que depositam nele a sua real confiança. Logo, se tem uma aplicação prática que ecoa da última parte do versículo 5, é justamente esta: não ponha a sua confiança em você mesmo. Não ponha a sua confiança nas coisas que são deste mundo. Coloque a sua confiança somente em Deus e descanse o seu coração. Não se dê o trabalho do descontrole, não se dê o trabalho de um caráter intempestivo. Mantenha o controle, mantenha o domínio próprio. Por quê, Paulo? Por quê, pastor? Por que, apóstolo Paulo? Porque perto está o Senhor. Movidos por esta verdade, eu e você nos deparamos com o versículo 6. Momento no qual o apóstolo Paulo muda um pouco a chave. Ele deixa, de certa forma, a temática da moderação, mas ele não abandona ela por completo. Embora, de alguma forma, ele traga não mais a expressão em si, mas ela está presente nas entrelinhas do versículo de número 6. Mas, em especial, no versículo 6, ele trata basicamente da ansiedade. E eu quero pensar esse texto a partir dessa temática. Eu não poderia dar outro tema ao versículo 6 a não ser este. Ansiedade, a expressão de incredulidade quanto ao cuidado divino. De fato e de verdade, nós acreditamos que Deus está cuidando de nós, sim ou não? De fato e de verdade, nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, sim ou não? De fato e de verdade, nós acreditamos que o Senhor domina, não somente sobre as coisas boas que nos acontecem, mas também sobre as coisas ruins que nos acontecem, sim ou não? Para cada pergunta desta, a resposta precisa ser um sim. Mas sejamos honestos, uma coisa é o que nós falamos, outra coisa é o que nós praticamos. É preciso que haja uma conexão fina, estreita, entre o que nós professamos e o que nós de fato praticamos. Meus amados irmãos, sejamos sinceros, sejamos honestos. Há dias difíceis, há dias que nós queremos sorrir, mas nós não temos forças. Há dias que nós queremos dar gargalhadas, desaparecer um pouco, aliviar a tensão, mas nós não damos conta. Tamanho é o fardo da responsabilidade, das obrigações. O mundo nos cobra, e a maior cobrança é a cobrança do nosso leviano coração. À luz desse texto, algumas importantes lições para todos nós. A primeira delas, a ansiedade, expressão de incredulidade, deve ser rejeitada. Pergunta, onde é que está isso no texto? Versículo 6, primeira parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras, conferindo sempre se o que está sendo ensinado do púlpito dessa igreja procede do texto bíblico ou não. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Filipenses 4, 6, primeira parte. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A expressão verbal andeis, lá no texto original grego, traz consigo um verbo declinado no modo imperativo presente. Você sabe o que significa dizer? Nós não temos aqui um conselho, nós temos aqui um mandamento. Nós não temos aqui uma ideia sugestiva para você colocar em prática quando você julgar que é conveniente. Não, nós temos aqui uma ordem, e a ordem é muito clara. A ordem é qual? Não andeis ansiosos de algumas coisas? Não, não andeis ansiosos
de coisa alguma. Logo, a pergunta retórica que ecoa na medida em que nós vamos mergulhando no texto é justamente esta: o que perturba a tua alma? O que rouba a tua paz? O que te rouba o teu sorriso, a tua força, o teu ânimo, a tua pulsão pela vida? O que é que te atrofia em termos morais, em termos espirituais, em termos materiais, em termos financeiros? Nas palavras de determinado comentarista das Sagradas Escrituras, ansiedade, o atrofiamento da alma. Ele está certo. A ansiedade, ela é nada mais, nada menos do que uma expressão daquilo que está sendo cultivado no nosso interior mais profundo e que brota mesmo sem nós querermos, sem nós irmos lá e resgatarmos. Ela vai surgindo na medida em que a nossa vida vai seguindo o seu curso. Uma pergunta aqui que julgo ser extremamente importante é justamente esta: o que é ansiedade? É uma emoção normal de preocupação e apreensão em face das incertezas do dia de amanhã, em face dos dias difíceis, em face dos planos não alcançados, dos projetos idealizados com tanto zelo, com tanto afinco, mas que nunca saem do papel. É uma emoção normal, faz parte da nossa existência. Gary Collins, no livro Aconselhamento Cristão, disse que uma boa dose de ansiedade é muito bem-vinda. O sujeito que é muito despreocupado, bonachão, tudo ele espera cair do céu, há uma clara tendência que esse tipo de indivíduo nunca saia do lugar. Uma boa dose de preocupação, de ansiedade, nas palavras desse comentarista, é muito bem-vinda. Só que aqui está em destaque uma ansiedade destemperada, uma ansiedade excessiva, desproporcional. E esse tipo de ansiedade é um dos males característicos do nosso tempo. Só a título de informação, a Organização Mundial da Saúde, OMS, traz nos seus dados que no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, sendo a ansiedade e a depressão os mais comuns, os mais latentes. Só no Brasil, são dados deste ano, entre 9 a 10% da população brasileira sofre de transtornos mentais, tendo na ansiedade, na depressão, as suas respectivas causas. A verdade da qual eu e você não podemos nos esquivar é que o Brasil, segundo dados recentes, desponta como líder mundial. Nós não estamos falando de uma liderança na América do Sul. Nós estamos falando de uma liderança em termos globais, de pessoas acometidas na porcentagem, pensando todos os habitantes da nação, em termos de porcentagem, se constitui um dos líderes mundiais de casos de transtornos mentais. Pergunta: o que é que um coração ansioso pode nos apresentar? Depressão, insônia, crises de pânico, falta de apetite ou excesso de apetite, descontrole emocional, sentimental, financeiro, falta de ar, medo, alucinações e o mal do nosso tempo, o câncer. Logo, meus amados irmãos, nós temos aqui uma ordem que não é para o nosso mal. Nós temos aqui no texto, início do versículo 6, algo que é para o nosso bem. E se é para o nosso bem, se vai nos fazer bem, o que eu e você devemos, na sequência, atinar? A observação. E o texto é claro: não seja ansioso. E a sua ansiedade, em outras palavras, precisa ser controlada. Nós não temos aqui um conselho, nós não temos aqui uma sugestão, nós temos aqui uma ordem. Quem é que controla você? Seus sentimentos depressivos?
seus sentimentos pessimistas, sua mente pessimista, melhor dizendo? Quem é que domina sobre você? Quem é que controla as obras das tuas mãos, o trilhar dos teus passos? Primeira verdade na noite de hoje. A ansiedade, expressão de incredulidade, deve ser rejeitada. Segundo lugar, a ansiedade, expressão de incredulidade, deve ser tratada mediante o cultivo da oração. Eu sei, meus amados irmãos, eu estou consciente de que há determinados casos que precisa literalmente do remédio lá da farmácia. Nós não temos como nos esquivar disso. Deus usa o médico, Deus usa a ciência, Deus usa o farmacêutico, Deus usa de alguma forma as grandes indústrias na produção de remédios que curam o nosso corpo físico. Mas aqui está Paulo nos apresentando um antídoto contra os transtornos de ansiedade. O cultivo da oração. Onde é que está isso no texto? Segunda parte do versículo 6. Mente cativa as Sagradas Escrituras. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então tá, Paulo. O que eu tenho que fazer? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Pergunta, qual que é o pedido do teu coração? O que você tem apresentado diante de Deus? A palavra oração que aqui aparece, traz a ideia nas palavras do Dr. Wayne Grudem, como uma comunicação geral com o ser de Deus. Ela é diferente da expressão súplica que vem logo na sequência. A palavra oração que aqui está, ela não tem por objetivo a apresentação de uma demanda específica diante de Deus. Isso ficou para outra palavra. A expressão oração que aqui está, traz consigo muito mais o peso de gastar tempo com Deus, de se dedicar à oração, à comunhão com Deus, mais precisamente o esvaziamento de nós mesmos, para que de fato e de verdade nós sejamos preenchidos por Deus. Uma das coisas que eu e você comumente, quando somos tomados pela ansiedade, uma preocupação exacerbada, deixamos de fazer, é justamente aquilo que eu e você devemos fazer. Pois é o antídoto, a saber, cultivarmos uma vida de oração. Os ansiosos é o termo utilizado aqui pelo apóstolo Paulo para descrever aqueles que não confiam verdadeiramente no Senhor Deus. E eu sei que talvez nem todos irão concordar com o que eu vou dizer aqui agora, mas eu preciso dizer, porque o texto bíblico me permite. Meus amados irmãos, sejamos honestos. Todas as vezes que eu e você fomos tomados por uma preocupação descontrolada, que nos levou a falar o que nós não deveríamos falar, que nos levou a fazer aquilo que nós não deveríamos fazer, que nos levou a lugares onde nós nunca deveríamos ter pisado os pés, foi porque nos faltara a vívida confiança no Senhor Deus. Logo, penso eu, que possa aqui trazer uma aplicação prática, sem me perder na multidão dos argumentos. Confie em Deus, não perca a sua confiança no Senhor Deus, e apresente diante dele as suas orações. Em outras palavras, aprenda a cultivar tempo a sós com Deus. Como bem disse John Piper numa das suas exposições, encontre um horário no seu dia, no contexto da sua agenda extremamente agitada, e reserve esse tempo para orar, e não negocie isto. Mais do que nunca, o nosso tempo, o tempo que eu e você estamos inseridos, exige de todos nós uma vida de oração saudável, sem cair no moralismo. Devo te fazer a seguinte pergunta: como é que vai a tua vida de oração? A nossa vida de oração não é medida por quanto tempo nós estamos orando. Se nós oramos 5 horas por dia, nós estamos saudáveis, isso não significa necessariamente saúde espiritual. Porque eu e você podemos cair num amontoado de orações repetitivas, cansativas,
e não revelar um coração verdadeiramente arraigado no Evangelho. Mas nós não podemos negar. Quanto tempo de oração você tem investido? Não faz nenhum sentido nós dizermos que estamos indo para o céu de Deus. Não faz nenhum sentido nós dizermos que somos filhos de Deus, mas nós não gostamos de orar. Nós não gostamos de ter vida de oração. Nós não gostamos de investir tempo orando, buscando a Deus. Você sabe qual que é o culto menos participativo no contexto desta igreja e mundo afora? A sexta-feira. No nosso caso, é justamente na sexta-feira a nossa reunião de oração. No culto de domingo, uma participação maciça. Na escola bíblica dominical, uma participação maciça. Nos estudos nas quartas-feiras, uma participação expressiva. Na sexta-feira, uma redução drástica. Por quê? Daí não é de se estranhar, meus amados irmãos, que tenhamos, mesmo no círculo cristão, tantas pessoas frágeis emocionalmente, que não sabem lidar com os problemas da vida. Pessoas literalmente frágeis em todos os setores de sua existência. A oração aqui em destaque tem uma conotação mais geral. Aqui jaz indicado o achegar-se diante de Deus pelo que Ele é. É isso que aqui está posto. A atitude de se comunicar com Deus, não para apresentar a Ele alguma demanda específica, mas para se deleitar na sua presença. Pergunta: qual foi o último dia? Ou qual foi aquele momento último da sua vida que você pegou para orar e você se perdeu na sua oração? E quando você olhou no relógio, você já estava ajoelhado há 2 horas de relógio. Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Se dedicando à oração no pé da sua cama, lá no seu escritório com as portas fechadas, ou lá no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu quintal, dentro do seu carro. Onde, quando você se perdeu na sua oração ao Senhor Deus, a ponto de você já não mais estar importando para o que estava acontecendo do lado de fora. Naquele momento nada mais lhe interessava, a não ser a sua vida com Deus, o seu momento com o Senhor, aquela experiência magnífica, sobrenatural. Qual foi o último dia? Você já passou por isso? Ou sempre você se achega diante de Deus dizendo o seguinte: Senhor, eu só tenho 5 minutos. Senhor, eu só tenho 2 minutos para Ti. Eu tenho muita coisa para fazer hoje. Eu não tenho tempo para o Senhor. É só 2 minutos hoje. Daí não é de se estranhar, meus irmãos, que nós tenhamos dentro da igreja tantas pessoas doentes emocionalmente. Terceiro lugar, a ansiedade, expressão de incredulidade, deve ser tratada mediante o cultivo da súplica intercessória. Olha o que está isso no texto. Terceira parte do versículo 6. Mente cativa as Sagradas Escrituras. Olha o que diz o texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, e aí na sequência, e pela súplica. Pergunta, o que é súplica? Súplica é oração. Mas não é a mesma coisa? Alguns comentaristas tratam como se fossem termos intercambiáveis, mas outros propõem uma leve distinção que eu quero fazer aqui. Oração é aquela comunicação geral com o ser de Deus. E a súplica é aquele momento em que você se achega diante de Deus para interceder por uma demanda específica. Tentando ser mais claro, aqui está o segundo antídoto contra a ansiedade, a saber, apresentar as nossas petições diante de Deus, não somente pela oração, primeiro antídoto, mas também pela súplica. Não é que Deus precisa saber de alguma coisa, ser informado de alguma coisa para depois agir. Não, não é isso. Como bem disse o reformador alemão Martinho Lutero, na oração nós nos instruímos muito mais a nós mesmos do que a Deus. Nós não oramos para mudar a agenda de Deus, como bem disse a W. Pink no livro Deus é Soberano. Não! Nós não oramos a Deus para informar a Ele quando Ele tem que agir ou quando Ele tem que retroceder. Não! Nós oramos a Ele para nos ensinar. Ensinar o nosso coração que no final das contas nós devemos depender mais dEle do que de nós mesmos. E aqui está
uma das razões pelas quais algumas respostas que nós apresentamos diante de Deus, ou melhor, pedidos que nós apresentamos diante de Deus, esses pedidos não chegam imediatamente. Por quê? É uma forma ou um recurso didático do Senhor Deus, forjar em nós um caráter de dependência dEle. É por isso que, em dados contextos, eu e você oramos uma semana, oramos 2, 3, um mês, um ano, 10 anos, 15 anos, e alguns já estão orando há 30 anos, e Deus ainda não trouxe a resposta. É um recurso didático do Senhor Deus de nos ensinar: dependa mais de mim do que de você mesmo. O que você tem que apresentar diante de Deus? Não para informá-lo de alguma coisa, mas para te informar você mesmo, o seu coração. Pastor, explica isso melhor. Às vezes, nós nem sabemos o que nós queremos. O que você quer da sua vida? Você já conversou com indivíduos que não sabiam o que queriam, para onde é que estavam indo? Mas por que você está vivendo na lama da depressão? Por que você está vivendo atrofiando-se? Por quê? Eu não consigo dizer. Seja honesto com você mesmo. Seja honesta com você. Seja honesto com você. Nós sabemos muito bem aquilo que causa as aflições da nossa alma. Às vezes, você sabe o que falta em nós? Nominar os bois. Dar nomes aos problemas. E nós devemos fazer isso também diante do Senhor Deus. Apresentando diante dEle as nossas demandas. Orarmos, nos deleitarmos na presença dEle pelo que Ele é, mas também apresentar diante dEle os nossos pedidos. O que é que te causa ansiedade? O que é que te rouba a paz? O que é que te rouba a tua segurança, o teu domínio próprio? O que é que te rouba a tua vivacidade? Apresente diante do Senhor Deus. Ninguém melhor do que Ele para ter a resposta certa para o momento certo. Você sabe o que é o mais interessante? Nós somos, em muitos contextos, capazes de gastar tempo conversando com um amigo, com um parceiro chegado, mais do que irmão, mas nós não temos a mesma disposição, o mesmo interesse para investirmos na prática da súplica. E aí eu preciso repetir: Deus não precisa das nossas orações para saber o que nós iremos apresentar diante dEle. Mateus capítulo 6, verso número 8, Jesus ensina que antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios, o Senhor Deus já as conhece todas. Então por que orar? Então por que suplicar? Para ensinar o nosso leviano coração que nós dependemos mais de Deus do que de nós mesmos. Dependemos mais dEle do que das circunstâncias que são terrenas. No final das contas, meus amados irmãos, nós não dominamos a nossa vida. Nós não temos o controle de nada. Às vezes nós achamos que temos o controle de alguma coisa. Nós não controlamos nada. Nós não controlamos sequer a nossa vida, quanto mais aquilo que está nas nossas mãos. Dependa mais de Deus, menos de você mesmo. E aí, em terceiro lugar, aliás, em quarto lugar, terceiro antídoto. Lembrando a todos que a primeira divisão da exposição de hoje é uma ordem. Não sejam ansiosos. Aí, do segundo ponto em diante, é que vem os antídotos. Na sequência da exposição, o quarto ponto, a quarta divisão, mas o terceiro antídoto. A ansiedade e a expressão de incredulidade deve ser tratada mediante o cultivo da gratidão. Onde é que está isso no texto? Última parte do versículo 6. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então o que eu faço, Paulo? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Tem mais alguma coisa? Tem. E pela súplica. Acabou? Não. Mais uma coisa. E não é porque está em terceiro lugar que é menos importante. O que é, Paulo? Com ações de graças. Se eu e você, com honestidade, pararmos neste exato momento e olharmos a nossa vida, todos nós estamos passando por algum tipo de problema. Só eu sei as demandas que marcam a minha existência. Só eu sei as lutas e os meus temores, as angústias da minha alma. Só eu conheço aquilo que se passa no interior do meu coração.
coisas que não disse a ninguém, e certamente você desfruta das mesmas características. Todos nós temos áreas na nossa vida, temos medos, temos angústias, temos incertezas. Todo dia nós estamos lidando com as nossas deficiências, com as faltas das nossas habilidades. Todos os dias nós estamos lidando com as nossas muitas limitações. E às vezes os problemas que vêm de fora para dentro parecem que vão nos destruir e que vai ser o fim da nossa vida. Mas no meio disso tudo, se com honestidade nós olharmos, nós iremos ver a boa mão do Senhor cuidando de todos nós. Às vezes, em dados contextos, nos faltara a abundância, mas nunca nos faltou o pão nosso de cada dia. Em dados contextos, talvez tenha nos faltado aquele cobertor mais aquecido para nos proteger durante o frio da madrugada, mas não nos faltou de alguma forma, alguma coisa para nos proteger. Talvez tenha nos faltado aquela estrutura de residência sofisticada, belíssima, coisa pomposa, mas não nos faltara um telhado simples para nos proteger do orvalho da madrugada. A verdade, meus amados irmãos, é que Deus está cuidando de nós, do jeito dele, como Ele entende que deve ser. Ele sabe como deve trabalhar com todos nós. Então, se tem um antídoto indispensável para vencermos a ansiedade e os transtornos mentais, é sermos gratos a Deus. Pergunta: qual foi o último dia que você chegou diante de Deus, não para pedir alguma coisa, mas simplesmente para agradecê-lo? Qual foi o último dia? Senhor Deus, nesse instante eu quero tão somente te agradecer. O mundo está desabando sobre a minha cabeça. Eu não tenho controle daquilo que está acontecendo comigo. Mas, Senhor, a despeito disso tudo, eu quero me achegar diante do Senhor e quero te agradecer. Agradecer porque quando eu pensei que estava sozinho, o Senhor se mostrou do meu lado, me guardando, me protegendo, me preservando. Qual foi a última vez que você dedicou tempo tão somente agradecendo a Deus? Você já prestou atenção? Eu não sei se você prestou atenção, mas isso é fato. A nossa lista de pedidos, ela é sempre maior do que a nossa oração de gratidão. Vamos pedir ao Senhor? Não nos faltam pedidos, não nos faltam demandas, vamos orar agradecendo a Deus. Quase sempre aquela oração sem muita empolgação, sem muita vivacidade, sem muita ardência sobrenatural ou coisas do tipo. Por que não? Por que não há? Porque o nosso coração ele é leviano, nós somos ingratos. Nós queremos que Deus faça tudo para nós, mas nós não queremos reconhecer o que Ele tem feito para nós. Você quer uma palavra extremamente desafiadora nesse momento? No final das contas, meus amados irmãos, nós não merecemos nada. Nós não merecemos simplesmente nada da parte do Senhor. Então, se nós temos uma roupa para nos vestir, um travesseiro para reclinar a nossa cabeça, nós já temos muito, pois nós não merecemos simplesmente nada. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, disse: em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Salmo 92, versos 1 e 2, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Jó, o grande personagem que nas palavras de Tiago, no contexto neotestamentário, o caracterizara como símbolo de paciência, disse em Jó capítulo 1, verso 20 e 21. O texto bíblico diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o contexto da declaração de Jó aqui é um contexto em que ele já havia perdido tudo. Seus bens materiais,
E em termos humanos, depois da salvação, o seu maior bem, a saber, a sua família. Filhos, filhas, todos foram destruídos. E é nesse contexto de profunda adversidade que Jó escreve o versículo de número 21. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É impossível, meus irmãos, fazer esse tipo de oração se não tiver cultivando um coração grato ao Senhor. Vamos resumir o último ponto da exposição de hoje? Seja grato a Deus. Agradeça. Tantos foram os livramentos que Deus nos concedera no dia de hoje. Livramentos que nós vimos e livramentos que nós nem vimos. Qual que foi o tema da exposição da noite de hoje? Ansiedade, a expressão de incredulidade quanto ao cuidado divino. 4 verdades foram destacadas. Primeira delas, ansiedade, expressão de incredulidade, deve ser rejeitada. Aquilo é geral. Uma ordem, não sejam ansiosos. Tá, Paulo, o que eu tenho que fazer para não ser isso? Aí vem os antídotos. Em segundo lugar, a ansiedade, expressão de incredulidade, deve ser tratada mediante o cultivo da oração. Terceiro lugar, a ansiedade, expressão de incredulidade, deve ser tratada mediante o cultivo da súplica intercessória. Lembre-se, a oração ela é geral, é o se deleitar na presença de Deus. E a súplica é a intercessão, é apresentar uma demanda específica diante do Senhor. E em quarto lugar, a ansiedade, expressão de incredulidade, deve ser tratada mediante o cultivo da gratidão. Pastor, eu consegui entender. O versículo pequeno, mas extremamente rico. E em termos práticos, o que eu levo para a minha vida? Amanhã, segunda-feira, hoje ainda, muitas demandas para eu fazer. Viagens, negócios, idas e vindas. Tanta coisa para eu resolver essa semana. O que da exposição eu posso extrair em termos práticos? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas que visam resumir a exposição, resgatando algumas verdades e amarrando as pontas soltas. Vamos lá? 3 aplicações práticas para a sua vida, para você levar lá dentro do seu coração. Primeira delas, não seja ansioso. Se você tem uma propensão à ansiedade descontrolada, muito cuidado. Ela pode te levar à depressão, à crise de pânico, ao atrofiamento do seu futuro. Logo, não brinque com seu coração ansioso. Por que eu não posso, pastor, brincar com meu coração ansioso? Porque ele pode nos levar, ele pode me levar e ele pode te levar aonde nós não queremos ir. Então não seja ansioso. Se você tem alguma propensão ao descontrole emocional, a crises de ansiedade, muito cuidado. Os antídotos bíblicos foram apresentados na noite de hoje. Segunda importante aplicação prática para todos nós. Somente em Deus, através da oração, da súplica e da gratidão, conseguiremos vencer o nosso coração ansioso. Cultive estes antídotos em sua vida. E eu cumpro o dever de dizer na noite de hoje, que não todos, isso seria leviandade da minha parte, mas certamente alguns deixarão estas verdades entrar no ouvido e sair pelo outro. Não entrarão a ponto de descer ao coração, gerando mudanças genuínas. Que não seja você, que não seja você, que não seja você, que não seja você, que não seja você. Os antídotos estão aqui. E este mal está aí e todos nós sofremos com ele. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Terceiro lugar, terceira aplicação. O que tem te roubado a paz? A sua confiança em Deus. O seu prazer nas coisas do Senhor. A sua força, a sua vida, a sua disposição. Faça uma autoanálise e nomeie todos os seus problemas. Seja verdadeiro com você mesmo e trabalhe para se desapegar de todos esses problemas. O que tem causado a tua dor, a tua angústia? Dê nome aos bois. É isto. É esta situação. É esta pessoa. É este caso. É isto que tem me causado dor e angústia. E aí quando você, sendo realista, consegue diagnosticar o problema, fica tudo mais fácil, entre aspas.
pois agora você consegue pensar estratégias para se ver livre de tais problemas. Então, se tem alguém para quem você deve ser honesto, em primeiro lugar, Deus, sempre. Mas, em segundo lugar, com você mesmo. Como bem disse Hannah Arendt, uma grande e importante filósofa no contexto da Segunda Guerra Mundial. Todos nós estamos acompanhados de um eu particular. No final das contas, nós nunca estaremos sozinhos, pois nós estamos sempre acompanhados de nós mesmos. Você já se pegou conversando sozinho? Aquele momento em que você estabeleceu diálogos extremamente profundos entre você e você mesmo, e alguém que estava do lado de fora olhou assim, está ficando louco, só pode. Às vezes nós nos trancamos dentro do nosso mundo e estabelecemos diálogos tão profundos, e esses diálogos são curadores. Eles nos evitam de cometermos erros aqui fora. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que você não perca a chance de nomear os teus problemas. Encará-los de frente. Tenha coragem, tenha força, tenha determinação para nomear os teus problemas. E o teu problema pode ser a tua relação conjugal. O teu problema pode ser um desequilíbrio emocional seu. O teu problema pode ser alguma coisa que você não quer reconhecer. E você só vai conseguir vencer essas coisas se você dá nomes aos bois. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, nos protege, nos guarda. Só o Senhor sabe como está o nosso coração. Só o Senhor sabe como está a nossa vida. Só o Senhor sabe como está esta igreja. Só o Senhor conhece o nosso futuro. Sê conosco, hoje e sempre, para a glória e o engrandecimento do Teu santo nome. Que nós não venhamos nos perder na multidão das nossas obrigações, do fardo pesado que o mundo impõe sobre nós e das muitas leviandades do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nós não somos fortes, nós não somos inteligentes, nós não somos sábios, nós não somos mais sagazes, nós não damos conta de nada, Senhor. Se alguma coisa o Senhor vê em nós de bom, não está em nós mesmos, é o resultado do Senhor em nossa vida. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a continuarmos de pé, avançando na caminhada da fé, a despeito de todas as circunstâncias adversas. Que nós não venhamos dar ouvidos ao nosso coração, muito menos ao mundo que jaz no maligno, como disse o apóstolo João, mas tão somente ao Senhor. Que consigamos, ó Deus, discernir neste amontoado de vozes, a Tua voz, doce e serena, e mesmo quando o Senhor nos disser um não, sonoro e alto, nós venhamos nos sujeitar à vontade soberana do Senhor. A Tua palavra foi pregada, e eu clamo ao Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor possa complementar essas verdades ao coração de todos. Em nome de Jesus, amém. Convido os amados irmãos a se colocarem de pé, vamos impetrar a bênção. Ó Deus, Tu és poderoso, majestoso, Deus que tudo controla, Deus que tudo governa. Muito obrigado pelo acesso à Tua palavra. E só o Senhor para complementar essas verdades a despeito das minhas deficiências. Tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Complemente essas verdades ao coração destes amados irmãos. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Santo Espírito do Senhor, e seja com o povo do Senhor não tão somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor diga amém.